Vocês bípedes me cansam. Você talvez não se dê conta, mas você é bípede. Eu não estou dizendo sobre como você se desloca, ou a galinha e o canguru. Quando eu digo que você é bípede, é porque se você não possui nenhuma deficiência e é parte da categoria de pessoas que correspondem a padrões normativos de corpo e por isso consideram a deficiência como patologia ou algo negativo e repulsivo, se nos olha com sentimento de pena, compaixão, coitadinho, ou então acha graça em piadas que ridicularizam o que somos, se acredita que a pessoa com deficiência é improdutiva ou menos capaz, menos bela, assexuada, se considera a deficiência como se fosse uma experiência única que se repete da mesma maneira para todas as pessoas e desconsidera a grande diversidade das deficiências e suas especificidades, você é bípede. Se a sua inclusão quiser nos colocar nos cercadinhos específicos que mais excluem, sim, você é bípede. Se entende que o corpo sem deficiência é a única possibilidade de normalidade, sem dúvida nenhuma você é bípede. Deixa eu te explicar logo que a bipedia, na minha perspectiva, é essa estrutura socioeconômica, cultural, política que determina o que é normal e o que é anormal, capaz e incapaz. O que apresento como bipedia não se trata da maneira de andar, é sobre o sistema de opressão pautado numa construção histórica da normalidade, assim como é construída a ideia de deficiência. O que você pensa sobre a deficiência, esqueça, bípede. Procure conhecer, entender realmente sobre o tema, leia, siga nas redes sociais, converse com pessoas com deficiência. Nas minhas pesquisas, por exemplo, eu conheci a teoria CREEP, apresentada por Robert McHugh. Então, eu comecei a organizar o que eu já entendia sobre mim, mas nunca tinha ouvido ninguém falar. Ele afirma que a deficiência é uma construção histórico-cultural. Ao longo do tempo, nos diversos momentos históricos, a noção de deficiência foi se transformando. E não é negar as características físicas, por exemplo, a sequela que a poliomielite me deixou, mas é compreender que, a partir disso, o que definimos como incapaz, feio ou improdutivo é uma ideia construída para satisfazer, sobretudo, a interesses econômicos e políticos, subordinados ao mercado que exige uma determinada produtividade. E assim, define hierarquias de poder para uns e submissão para aqueles que não correspondem ao padrão determinado pelo homem branco, cisgênero, heterossexual, bípede. Podemos constatar isso na relação do mercado de trabalho, não apenas com as pessoas com deficiência, mas com as mulheres, pessoas negras, indígenas e transexuais. Eu mesmo sempre tive consciência de que meu corpo não correspondia a um padrão dado, mas, por outro lado, não compreendia comportamentos e comentários que me apontavam para algo que eu não me reconhecia. Vocês, bípedes, me lançavam olhares de tristeza e eu não me identificava naquele olhar. Tive poliomielite com 1 ano. Eu nasci em Salvador, mas cresci em Santo Amaro, cidade pequena, perto da capital da Bahia. Na infância, brincava de todas as brincadeiras com a turma da rua, até bicicleta. É verdade. Minha mãe me sentava e saía empurrando pela rua. Ou então eu ia na garupa de minha irmã. Ali eu compreendi que brincar de bicicleta não é apenas para quem pedala. Também brinquei de pipa, carregado por uma amiga que corria, enquanto eu segurava o cordão para o brinquedo voar, e eu gargalhava. Aliás, a minha gargalhada sempre foi a minha principal característica. Hoje sou um homem careca, barba e bigode grisalhos, envelheci e continuo gargalhando. Vocês entendem agora quando eu digo que não me via naqueles olhares? Apenas por não andar não significava que eu era triste. Sempre entendi que as coisas poderiam ser feitas à minha maneira, não tinha certo ou errado. Simplesmente eram outras possibilidades. Desde criança eu soube que era artista. E em Santo Amaro, naquela época, não tinha teatro nem cinema. Então minha referência era a televisão. E eu sonhava em ser o protagonista da novela das 8. Mas eu não me via em nenhum espaço da mídia
como ainda não me vejo. E era impensável a arte para alguém como eu, cadeirante. E aqui eu falo sobre representatividade. Assim, aos 18 anos, para manter o artista que eu sabia que era, escolhi fazer a Faculdade de Artes Plásticas. Nessa ocasião, tive a oportunidade de me matricular numa disciplina na escola de teatro, onde conheci uma dançarina que me apresentou à dança em 1998. E hoje sou professor concursado da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Foi lá que comecei a pensar nesse termo, bipedia, quando me incomodava com a repetição de padrões nos movimentos, escolhas espaciais e composições coreográficas dos estudantes e dizia: "Ai, vocês bípedes me cansam", chamando a atenção para que eles saíssem da zona de conforto que limitava a sua dança com tantos clichês de uma verticalidade virtuosa e tão redutoras sobre o que é dança e o que é corpo. O pensamento bípede está em todo canto, domina todos os espaços e nos exclui. Basta ver as novelas da TV contando a vida da classe média branca bípede brasileira, tão monotemáticas e enfadonhas, sobre romances que vocês supõem que eu nunca poderei viver. Só para vocês saberem, eu estou casado há mais de 10 anos com um homem maravilhoso. O que dizer também dos seus filmes, seu teatro, seus musicais, que nunca nos representam? Os cantores escolhidos para ídolos. Aí eu tenho que te lembrar que o rei da música brasileira tem deficiência, sabia? Mas talvez se ele tivesse assumido de fato essa característica, você não o considerasse tão rei assim, não é? O pensamento bípede é da nossa estrutura social, molda e limita a compreensão de corpo e de mundo, anulando qualquer experiência fora do que é considerado normal. E essa normalidade não existe, bípede. Acredite em mim, repense, reveja, mude esses conceitos. Não dá mais para você continuar vivendo montado em tantos privilégios. Sabe por quê? Eu percebo um vento que vem de longe para soprar, quem sabe, alguma mudança. Nós, pessoas com deficiência, estamos ocupando espaços, furando algumas bolhas. É da ordem do existir mudarmos quando entramos em contato com o outro. O encontro, o contato transformam. Eu te falo, bípede, não para aumentar os abismos que tantas vezes vocês nos jogaram desde a Grécia Antiga, lembra? Mas para criarmos pontes, para vocês se darem conta das violências que provocam cotidianamente, até mesmo no tratamento que pensam ser carinhoso, engraçadinho, mas vem carregado de compaixão e pena. Eu sei, alguns de vocês nem sabem. Você até aparece defendendo causas com certa visibilidade, mas na sua causa você nem lembra da nossa existência. Na sua luta ante qualquer coisa e em defesa da vida, você pensa na vida da pessoa com deficiência? A experiência da deficiência é um porvir constante para qualquer pessoa. Sejam mulheres, homens, negras, indígenas, transexuais, cisgêneras, gays, lésbicas, heterossexuais. O que não quer dizer que todo mundo tem deficiência como vocês gostam de repetir pelo senso comum. O que eu digo é que a deficiência pode acontecer para qualquer pessoa. Se não por alguma surpresa do destino, um acidente, a deficiência chega pela própria vida. Sim, talvez você não lembre, mas quando envelhecemos é porque nos mantemos vivos. E o envelhecimento é companheiro da deficiência. Entender o corpo com deficiência como futuro é pensar na contribuição que estudos da deficiência têm trazido para diversas áreas da ciência, desde estudos da medicina quanto robótica, tecnologia, comunicação, artes, enfim, pensar por outra via, pensar dialogicamente, desconstruindo uma perspectiva de subalternidade da deficiência. Pelo futuro que já é agora, desejo que nós, pessoas com deficiência, ocupemos espaços de visibilidade, representação, porque somos multidão. Tentar quebrar as barreiras impostas pela normatividade deve ser o que nos faz mover e mostrar essa história ainda pouco contada e quase nada acessada por grande parte das pessoas.
Para mim, isso é o que me faz existir nesse passado, presente, futuro, aqui. Muito obrigado.